Jesus está esperando, né? Jesus não pode esperar jamais. Vamos fazer a nossa prece? Mais uma vez, nós estamos aqui para ouvir Jesus. Jesus tem um chamado para nós: crescer moralmente, levar conosco aquilo que nós viemos buscar, que é esses princípios, esses valores que nós precisamos tê-los em nós e jogar para fora, extirpar da nossa vida aquilo que não é tão bom. Principalmente o egoísmo, porque a partir do egoísmo descende todas as outras causas que nos impedem de seguir, de evoluir e de continuar a nossa caminhada. Nós vamos agradecer a Jesus por esse momento de hoje. Vamos agradecer pela espiritualidade amiga presente que nos acompanha e vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga derrame na nossa água os fluidos que nós precisamos. Que a nossa água seja magnetizada com aquilo que vai equilibrar a nossa mente, que vai nos ajudar no nosso corpo físico, que vai, de uma certa forma, acalmar o nosso coração, para que nós possamos, então, seguir em paz. Que nessa noite de hoje, a nossa mente possa estar aberta para receber esse aprendizado. E que nesse aprendizado nós possamos fazer as devidas reflexões, não só nós, mas também os desencarnados presentes, que ao final desse nosso evangelho, dessa nossa reunião, todos, né, possa ir cada um voltar para os seus afazeres ou para o seu descanso um pouco melhor, mais reflexivo, mais compreensivo com a palavra e com o desejo de mudança, com o desejo de ter uma conduta melhor na jornada e na caminhada de cada um de nós. O evangelho de hoje, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 1. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 1. Para quem gosta de página, o meu se encontra na página 191, mas vai variar, né? Pelo capítulo é mais fácil da gente encontrar e até mesmo mais didático, né? Então, é capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 1. Então, eu aguardo que vocês se situem aí, mandem para mim, por favor, a confirmação para que a gente, então, possa prosseguir. Socorro Azevedo, boa noite. Conseguiram, gente, se situar? Ok, Luciana já conseguiu. Todo mundo aí conseguiu, né? Então, vamos à leitura? Cris? Então, vamos lá, né, gente? Os trabalhadores da última hora. Item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia
E tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo ao seu turno, creram que se lhes dariam mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, ver também parábola do festim de núpcias, no capítulo 18, item 1. Então, Jesus usa mais uma vez de quê? De uma parábola, né? Para nos dizer sobre esse chamado, para nos chamar a trabalhar. Então, Jesus usa aqui Deus como se fosse um pai de família que tem uma vinha, né? Então, para quem não sabe o que é vinha, né? Uma plantação de videiras, plantação de uvas. Então, ele sai em busca de trabalhadores. Ele sai na primeira hora do dia, ele sai na terceira hora, ele sai na 10ª hora, na 11ª. Ao longo do dia, ele vai saindo em busca de trabalhadores para a sua vinha. Ele encontra aqueles primeiros nas primeiras horas do dia e diga a eles: olha, eu te darei uma moeda para que você vá trabalhar na minha vinha. Mas ele também disse àqueles de última hora: eu te darei o plausível que for necessário para que você trabalhe na minha vinha. Então, no pensamento daqueles trabalhadores, eles pensavam o seguinte: olha, se eu trabalhei o dia todo, eu vou receber mais do que aqueles últimos que trabalharam poucas horas. Só que na hora que esse pai vai fazer o pagamento, ele paga desde o último até o primeiro a mesma quantia. E gera neles uma certa revolta. Eles falam: mas não é justo você colocá-los na mesma posição que nós, sendo que nós ficamos o dia todo e eles apenas algumas horas. E Jesus vem na parábola explicando que o pai fala o seguinte: mas eu não combinei com você que seria uma moeda? E eu não posso fazer o que eu quero? Pegue o que você tem e vá. Porque o combinado foi executado. Só que nós vamos trazer para a realidade moral que Jesus nos chama.
O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Quando ele fala que o pai sai em busca de trabalhadores, ele está dizendo que o chamado para o crescimento é feito a todos ao longo da nossa jornada. Seja no início da nossa jornada, seja na metade, no meio, não importa. Jesus nos chama o tempo todo à caminhada, a abrir a nossa consciência. Lá ao final, ele faz menção para que a gente retorne lá no festim de núpcias, na parábola do festim de núpcias. Para quê? Isso para a gente fazer uma correlação. É muito importante que quando a gente faça a leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho, ou de qualquer outra obra, a gente puxe um pouco de outra obra ou de uma outra palavra, porque uma vai sempre complementar a outra. Né? E no final, todos nós estamos fazendo a mesma coisa, Jesus está fazendo a mesma coisa, ou seja, nos chamando. Lá no festim de núpcias, lembram da festa de casamento? Jesus também está chamando todos para o casamento. Jesus está chamando todos para a festa. Jesus está chamando todos para poder estar do lado dele, ou seja, está nos chamando a progredir. Mas nem todos poderão adentrar, digamos assim, ao reino do céu. Lembra que muitos não estavam com a veste própria das núpcias, né? Muitos não estavam com o crescimento, com a moral adequada para poder ali se encontrar. Da mesma forma que agora, Jesus está dizendo o seguinte: nós vamos ser chamados o tempo todo, não importa a hora, não importa a quantidade que você está servindo, não importa a quantidade, né? O que você está fazendo no todo, mas o que importa é a qualidade quando você assim então faz. Né? É fazer o melhor que a gente tem com aquilo que é dentro daquilo que a gente pode no momento. E Jesus, quando ele paga a mesma quantia para aqueles que ficaram poucas horas em relação àqueles que ficaram o dia inteiro, Jesus está dizendo para nós o seguinte: olha, não há diferença, todos são bem-vindos à vinha. Todos são bem-vindos ao trabalho, todos são bem-vindos a essa expansão de consciência. E ainda que na última hora aquele que desejar servir, desejar crescer, ele também terá o seu valor, assim como aqueles que permaneceram o dia inteiro. Porque todos nós somos o quê? Iguais, todos nós, basta, né? Um segundo enquanto a gente estiver aqui suspirando, né? Para que a gente possa, então, ter essa consciência, querer a mudança. Ainda que a gente faça no último suspiro, mas a gente evolui, né? Na evolução em dois mundos, nós não estamos vendo? A gente vai o quê? Evoluindo nos dois mundos. Então, se eu tenho essa vontade de, mesmo que na última hora, estar trabalhando a minha consciência e estar evoluindo, certo que eu vou levar essa vontade, eu vou levar dentro de mim de uma certa forma, esse arrependimento. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, através dessa palavra, vem dizendo para a gente que nós somos os trabalhadores de última hora. Não somos nós que estamos aqui agora trabalhando em prol, muitas das vezes, de nós mesmos, do nosso crescimento. Nós trabalhamos em prol do nosso crescimento e também precisamos trabalhar para que o nosso entorno também melhore. Mas Jesus também, quando ele fala dos trabalhadores de última hora, ele nos leva a refletir que antes que nós chegássemos, muitos também trabalharam para que hoje nós estivéssemos aqui nessas reflexões. Olha a quantidade de escrituras, a quantidade de livros, de doutrinas que tem aí, nos chamando à reflexão. Muitos já foram até embora. E nós estamos aqui.
Então, que nós também, por onde passarmos, possamos frutificar, né? Deixar frutos aí, para que a semente possa germinar, né? No coração de cada um. Então, Emmanuel mesmo dizia que evangelho, né, não é forma, evangelho é essência, né? Então, a nossa conduta vale muito, e não é o quanto nós fazemos, mas como nós fazemos, a qualidade, a entrega que a gente faz dentro daquilo que a gente tem. E Jesus vem nos dizendo: não há distinção. Todos são bem-vindos à vinha, né? E todos terão aí o mesmo pagamento, né? Então, eu espero aí agora as considerações de vocês. Alguém, gente, deseja fazer alguma consideração? Estou no aguardo. A Solange Henrique disse o seguinte: muitos agem como os primeiros trabalhadores e acham que têm mais direito ao reino que os outros. Pois é. Então, esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema de muitos, e isso está muitas vezes pelo egoísmo, né? O outro acha que por ele estar mais tempo, ele tem mais direitos, mas aqui o Evangelho vem nos dizer que a quantidade, muitas das vezes, não importa, mas a qualidade que você dispensa naquilo que você faz, ainda com o pouco que você tem. Porque às vezes o outro que está ali o dia todo tem muito e dispensa muito pouco, mas quando chega aquele nas últimas horas, em poucas horas faz talvez o que aquele não fez o tempo inteiro, o dia inteiro, quando estava ali, né, disposto, estava ali para poder fazer um trabalho que muitas vezes não executou da forma que deveria ser executado, né? E aí nos traz também uma reflexão. Não julgueis, né? Porque a gente não sabe, às vezes, o que nos é aparente diverge da realidade. Então, nem sempre aquilo que nos parece ser é, né? Porque às vezes a gente está imputando no outro uma coisa que nem nós mesmos, que às vezes está em nós mesmos, né? E uma qualidade que o outro às vezes tem que nem nós mesmos temos. E está ali guardada dentro dele, e ele está fazendo ali da melhor forma. Então, nos chama a refletir, nos chama a nos corrigir se por acaso o nosso pensamento estiver dessa forma, estiver nessa seara, né? Luciana, todos os dias as situações da vida nos oferecem oportunidade de crescimento moral e espiritual, oportunidade de aprendermos e nos melhorarmos. Nós é quem precisamos compreender essas oportunidades e saber aproveitá-las. É verdade, né? Muitas das vezes as oportunidades estão aí sobre os nossos olhos. E a gente, pelo primitivismo e muitas vezes pela ignorância em nós, pela falta de crescimento, a gente não consegue enxergar aquilo que está debaixo dos nossos olhos. Helena, ninguém é melhor que ninguém, todos são iguais. Verdade. Quando Jesus chama a vinha, nos últimos momentos, né? Lá na vamos ver qual, 11ª hora, né? Ou seja, no último minuto do segundo tempo, Jesus ainda estava chamando ao trabalho.
Jesus ainda estava chamando ao crescimento moral. E aqueles que foram tiveram o mesmo tratamento, né? Então, Jesus dizendo que todos são bem-vindos à vinha, né? Todos são chamados. Então, ele fala: muitos são chamados, poucos serão os escolhidos, né? Ou seja, aquele que imputou ali uma melhor qualidade, provavelmente teve também um maior e melhor crescimento, né? Então, faz igual lá no festim de núpcias. Então, aquele que estava com a roupa própria, adequada, fazia jus de estar na festa de casamento, né? Fazia jus de estar naquela festa do reino dos céus, que assim a gente pode fazer essa comparação para que a gente possa entender melhor, né? É a questão do merecimento, né, gente? Elaine Brum, eu acredito que o combinado não sai caro. Claro que os questionamentos sobre o pagamento é válido, mas ninguém pode se achar melhor que os outros. Às vezes, o que fez em menos tempo produz muito mais. Verdade. É a questão da qualidade e não da quantidade. Maria da Glória, temos que aproveitar todas as oportunidades que nos é dada. Verdade. Maria da Glória, sempre agradecer. Cris, outro dia assisti a um pastor de uma denominada igreja dizer aos que estavam presentes que aqueles que não haviam contribuído com o dízimo não tinham direito nem mesmo de pisar na calçada onde a igreja estava localizada. Fiquei estarrecida. Estou comentando apenas como exemplo de como o ser humano diminui aquele que pouco podem contribuir e ainda usa o nome de Deus para denominá-los não merecedores de estar no reino de Deus. Pois é. Por isso que Jesus, quando passou pela terra, perdeu a paciência, né? Uma das vezes que Jesus perdeu a paciência foi com esse tipo de situação, né? Eram templos onde as coisas eram prometidas e vendidas em nome de Deus. Então Jesus se revoltou, Jesus colocou para fora toda a sua ira em relação a isso, né? E quando a gente vê esse tipo de situação, a gente pede Jesus para que tenha misericórdia. Misericórdia desse que está à frente da igreja, em nome de Jesus, e misericórdia daqueles que ainda estão ali, de uma certa forma, alienados a essa situação. Porque estão alienados porque, de uma certa forma, ainda não encontraram um ponto de equilíbrio para poder fazer uma reflexão dentro de si mesmo e fazer aquela pergunta que a gente sempre faz aqui: isso me aproxima ou me afasta de Deus? É a atitude dessa igreja, não julgando que eles façam o que acharem que devam fazer, mas que arque com as suas consequências, mas que aqueles que ali estão possam refletir, ter essa consciência então ampliada e se perguntarem: essa atitude me afasta ou aproxima de Jesus? Se afasta de Jesus, aqui também não me cabe, porque o evangelho de Jesus não é isso que o evangelho fala. O Evangelho de Jesus, em momento nenhum, coloca o valor pecuniário acima da palavra de Deus, né? Então, tem coisas que são aquelas próprias pessoas que estão ali que precisam refletir sobre. E se ali ainda permanecem, é porque estão alienados, é porque ainda não fizeram a devida reflexão. Claudionete, muitos não entende, se acham uns melhores que os outros. Todos somos filhos de Deus, verdade, né? Todos nós somos bem-vindos para trabalhar aí na colheita, na produção, nas videiras de Jesus, sobretudo dessa energia suprema que nos rege, que é Deus, né? A Solange, ainda bem que temos essa chance até o final do dia, até o final da vida, não, né? Até o final desse corpo físico, até passar para o outro lado. Mas é justo e válido que depois também, quando estivermos do outro lado, a gente também tem essa ampliação de consciência. Claro que quanto mais cedo a gente tiver essa consciência em nós, mais fácil é de trabalhar a nossa mente, né? Porque às vezes nós estamos aqui refletindo e não é que a nossa conduta vai modificar da noite para o dia, né? Mas é Jesus, quando a gente se predispõe a abrir o Evangelho e a refletir,
a gente também está predisposto que, com o passar do tempo, aos poucos, no nosso tempo, né? Porque Jesus também fala disso aqui. Quando ele fala de cada hora, ele foi chamando um e cada um foi vindo numa hora, é por quê? Porque cada um também tinha sua hora de se apresentar, de achar que aquela hora era uma hora de escutar, de ouvir aquele chamado, né? Então, nós todos aqui, né, somos muito bem-vindos a essa vinha. E nós podemos sim evoluir aqui e evoluir no mundo espiritual. Se eu faço agora, melhor para mim. Se eu tenho a chance de ouvir, a minha conduta aos poucos vai moldando, né? E de fato, daqui a pouco eu me vejo modificada. Então, o evangelho serve para isso, porque as pessoas muitas das vezes acham que a gente está dentro da doutrina espírita, que a gente está dentro de uma igreja, dentro de um templo, ou de qualquer outra doutrina ou religião, que nós somos santos, que nós não temos erros, né? E, na verdade, não é isso. Nós estamos estudando, nós estamos nos esforçando para poder, então, ter a mudança. E antes que essa mudança venha, nós estamos refletindo, nós estamos aqui trabalhando, né? Jesus está nos chamando ao trabalho e nós vamos fazê-lo da melhor forma que a gente puder, dentro daquilo que a gente possui. Isso é qualidade. Nós não vamos fazer de qualquer jeito e de qualquer modo. Nós vamos fazer o melhor que a gente pode no momento, com tudo que a gente tem, dentro da sabedoria que a gente tem, dentro do discernimento que a gente tem. Esse é o propósito, né? Porque nós estamos evoluindo não é de hoje. Evolução em dois mundos fala para nós que nós estamos evoluindo desde que nós fomos criados, desde lá da mônada, do princípio inteligente, passamos por todo um desenvolvimento até chegar hoje no pensamento contínuo, né? Então, cada um vai ali no seu modo. Nós não podemos parar. Por isso, a caminhada continua sempre, né? Porque essa mudança vai se fazendo pela repetição. Nós vamos repetindo aquilo, nós vamos refletindo aquilo, nós vamos entendendo o que fazer segundo os nossos princípios, e aí a gente vai moldando a nossa mente, né? Porque é ela que nós vamos levar conosco na eternidade. Lembram? A mente faz parte do corpo físico, o corpo físico no que comanda o nosso corpo material. Corpo espiritual, né? Acho que eu falei até errado, né? Vamos recapitulando. Corpo espiritual comandando a nossa mente, que faz parte do nosso corpo físico. Se o nosso corpo físico morre, o nosso espírito é desligado, a vida continua em espírito. O corpo físico morre, mas a mente, a sabedoria, a estrutura, aquilo que nós desenvolvemos, a gente vai levando conosco. É a única coisa que a gente vai levar dessa nossa encarnação. São as nossas condutas, os nossos aprendizados, a nossa sabedoria. É isso que a gente vai levando ao longo da nossa jornada, né? Mais alguém, gente, quer se pronunciar? Vamos encerrar? Agradecidos estamos pelo momento de hoje. Obrigado, Jesus, pela reflexão. Obrigado pela palavra que reforçou um pouco em nós a importância de cada um de nós. Reforçou em nós que cada um tem seu tempo, mas que nós não podemos ficar estagnados. Mais uma vez, deixou em nossos corações que nós somos bem-vindos, ainda que na última hora, e que o tratamento será o mesmo para todos nós, porque todos nós, cada um na sua quantidade, nós somos merecedores. Que Deus permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, que derrame sobre ela todos os fluidos que nós precisamos. Agradecemos a espiritualidade amiga
por tudo. Agradecemos aos desencarnados que vieram para essa palavra, que eles possam seguir em paz, que eles possam trilhar o bom caminho, e que eles possam saber que a vida continua e que é possível crescimento também do lado espiritual.